Dando sequência aqui ao nosso Vida Mais, como anunciamos aqui no começo do programa, a gente tem o prazer de receber aqui o Giovanni Graco, ele que é superintendente dos recursos próprios da Unimed Teresina. E nós vamos falar aqui de um tema que também é fundamental nos dias de hoje. É como que a operadora, como que a Unimed Teresina especificamente, tem se preparado para tratar aqueles pacientes que precisam, que têm transtorno de desenvolvimento e precisam de um ambiente adequado e acolhedor como esse. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Te Acolher da Unimed Teresina. Bem-vindo, Giovanni, ao nosso Vida Mais. Obrigado, doutor, por esse momento importante, para que a gente possa mostrar um pouco mais do que a Unimed Teresina está fazendo pelos seus beneficiários. O Te Acolher, né, graças a Deus, é somente um de tantos serviços ou recursos próprios que a Unimed Teresina possui, e todos esses serviços eles têm uma base fundamental, que é acolher o nosso beneficiário de forma com que ele consiga entender que dentro dessas estruturas ele se sente em casa e aquele produto no qual ele adquiriu é lá que efetivamente ele vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele deseja. Sem dúvida, Giovanni. Nós tivemos aqui já participação em outros momentos do próprio Newton, nosso presidente lá também. A gente fala aqui reiteradamente, eu sou médico cooperado Unimed, é o plano da minha família também. E a gente sabe o quanto que a gente tem esse acolhimento dentro da Unimed, Giovanni, mas a gente queria discutir um pouquinho aqui sobre isso também. Antes de mais nada, Giovanni, se apresenta um pouco para a gente. A gente se encontra lá dentro das nossas assembleias, das nossas reuniões, mas você, Giovanni, atualmente está aqui no Piauí, contribuindo com a Unimed. Se apresenta um pouquinho para a gente. Bom, doutor, eu sou gaúcho, naturalmente. Eu vim aqui para o Piauí mais ou menos há uns 5 anos, para assumir esta função de executivo da área de recursos próprios. O sistema Unimed, como um todo, em nível de Brasil, ele vem fazendo este tipo de upgrade, vamos chamar assim, do ponto de vista de gestão, né? São mais de 50 anos do sistema Unimed no Brasil e a necessidade da profissionalização para a estrutura organizacional ele vem acontecendo de forma gradativa. Eu costumo dizer que a Unimed Teresina ela é muito pioneira, porque ela trouxe diversos profissionais para o Estado para administrar diversas áreas do sistema e isto vem trazendo para o médico cooperado, para o sistema Unimed Teresina e para o sistema Unimed Brasil um volume de novos produtos, de novos serviços e principalmente de conquistas. Sim. Conquistas essas que os nossos clientes possam perceber. Então, nós tivemos a oportunidade dentro do recurso próprio, quando a gente diz o que é o recurso próprio, né? O Hospital Unimed Primavera é um recurso próprio, o Centro Integrado é um recurso próprio, o Home Care é um recurso próprio, a área de SOS é um recurso próprio, né? A área aeromédica é um recurso próprio, a nossa estrutura que nós temos de pronto atendimento adulto e infantil em Parnaíba também é considerado um recurso próprio e o Te Acolher, que é o tema da nossa conversa, também um recurso próprio. Então, é um conglomerado de serviços que a Unimed oferece para os seus beneficiários, onde tem a sua marca, a sua referência, a qualidade, principalmente dos profissionais médicos. Quem atende dentro desse serviço? O médico cooperado. Então, um dos pilares para se ter um recurso próprio é gerar trabalho e renda para o médico cooperado. Somos uma cooperativa médica e precisamos ofertar isso. Mas também como cooperativa médica, nós vendemos um plano de saúde. Então, se eu vendo um plano de saúde, eu tenho que ofertar o serviço. Além de todas as clínicas da rede credenciada, nós também contamos com um recurso próprio para que a gente possa garantir ainda mais a eficiência e a qualidade para este atendimento. E a gente teve, né, a oportunidade ao longo desse período, no ano passado, por exemplo, conseguimos fazer o processo de acreditação ONA 1 para o Hospital Unimed Primavera. E agora fomos reconhecidos com o selo Diamante pela Unimed Brasil em excelência de qualidade, tanto na segurança do paciente quanto na assistência do paciente. Então, são feitos importantes que a gente entrega para a nossa comunidade. Um pouquinho antes de chegar aqui, estava vendo 2 relatos de 2 cooperados que estiveram internados conosco e fazendo qual observação? A gente sempre está do outro lado e agora eu fui paciente e a qualidade dessa assistência, aquilo que eu sempre ofereço para o meu cliente, eu pude verificar na pele, em loco, como que foi o atendimento. Então, um agradecimento. Ou seja, para mim, isso é a expressão da verdade desses selos. Não adianta eu ter um selo lindo e maravilhoso na parede e o cliente não perceber isso.
Então aqui está a expressão, né, de um cliente entendendo que de fato aquilo que nós estamos hoje ganhando com essas certificações, de fato ela acontece, de fato a gente entrega. Sem dúvida, Giovanni. E por isso, de tantos feitos e de tantas realizações dos últimos anos, é que a Unimed de fato está entregando um serviço de cada vez mais qualidade e que tem chamado a atenção de todos os usuários. São em torno de 180 mil vidas quando se coloca a... Unimed intermédia, a gente vai estar falando de em torno de 130 mil. 130 mil vidas, né? Um impacto muito grande para a sociedade. E esse projeto chamado Te Acolher, nos últimos anos tem sido um desafio para a sociedade como um todo, para as famílias sobretudo, para a comunidade médica, para a gente lidar com diagnósticos que precisam de muito mais atenção, desde a identificação inicial do problema e muitas vezes um suporte que não é só para a criança ou para o adolescente que tem um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento, mas também para toda uma família inteira. E a gente teve agora em 2025 já uma discussão já até um pouquinho anterior ao ano de 2025, da necessidade que a Unimed também tinha de poder acolher de fato essas crianças, esses adolescentes, com um serviço que levasse também toda essa qualidade que você acabou de relatar à Unimed. Então, fala pra gente o que é exatamente o Te Acolher e como que ele nasceu. Bom, o Te Acolher ele nasceu fruto de uma assembleia, né, na qual o senhor estava lá participando, onde a diretoria executiva trouxe a informação para os médicos cooperados do que estava acontecendo sob o ponto de vista, num primeiro momento, de custos em relação à área de terapias. E nós nos deparamos, então, em um cenário muito atípico do cenário brasileiro. A Unimed Teresina, do ponto de vista de custos, ela chegou num determinado momento que o custo com terapias ele ficou superior ao custo de oncologia. Então, nós entendemos, num primeiro momento, que nós tínhamos ali algo para se trabalhar. Algo não estava andando da forma correta, do ponto de vista de assistência, do ponto de vista daquilo que nós queríamos entregar para o nosso beneficiário. A partir desse momento, então, nós pesquisamos no Brasil o que outras Unimed já estavam fazendo sobre esse aspecto para o tratamento em terapias. Os nossos números eles sempre foram muito diferentes, porque eles sempre foram muito maiores do que toda a realidade da Unimed Brasil. A partir disso, então a gente começou a identificar como que nós poderíamos montar um centro de terapias para acolher, para atender e entender a necessidade dessas famílias. Nós iniciamos esse centro ali na nossa unidade do Ilhotas, né, o nosso centro integrado. Montamos aquela primeira estrutura, lá nós tivemos 11 salas, ultrapassamos 40 profissionais trabalhando e chegamos a um número de 300 pacientes sendo atendidos ali naquela clínica. Ali nós conseguimos personalizar. Em que sentido a personalização? A gente conseguiu entender a necessidade do nosso paciente. A gente percebeu qual era o acolhimento que ele precisava ter. A gente conseguiu entender efetivamente qual era o tratamento que ele precisava fazer. Então, a relação da Unimed junto com os neuros principalmente, para que a gente pudesse conduzir melhor esse tratamento, ela passou a acontecer de forma mais próxima. O próprio neuro trouxe para nós as necessidades de quais os terapeutas que nós tínhamos que ter dentro da clínica. A partir disso, a gente identificou qual era, cientificamente, aquela terapia que nós deveríamos adotar como sendo a terapia que de fato traria o benefício para os nossos beneficiários. Então, nós entendemos que a terapia seria ABA. Trouxemos essa terapia, buscamos no mercado os profissionais todos especializados em ABA e passamos então a compor este time, né, dando essa assistência, essa qualidade para os nossos beneficiários. O trabalho foi tão bem feito, né? A Unimed Teresina entendeu que era este o caminho e buscamos então um espaço maior. Acho que eu posso dizer que nós tínhamos ali no espaço CIS em torno de 500 metros quadrados, não mais do que isso, e a gente vai para uma estrutura de mais de 3.000 metros quadrados. Eu comentei 11 salas, a gente tem 124 salas na nova estrutura, e a nossa proposta é, de fato, buscar atender 100% de todos os nossos beneficiários que possuem essa necessidade. Quando a gente diz buscar atender 100%, como que a gente entende que o beneficiário ele olha para o recurso da Unimed e ele entende, eu estou sendo atendido em algum lugar e eu quero ser atendido na Unimed? Por meio de qualidade.
Então, quando eu comentei sobre os selos, quando eu comentei sobre a questão da acreditação, este é o grande modelo que a Unimed Teresina adotou. Ela não força e não obriga absolutamente ninguém. O que ela apresenta é qualidade, o que ela apresenta é um serviço diferenciado. O que ela apresenta é o testemunho do próprio paciente ou dos pais dizendo que o meu filho melhorou, em 3 meses aqui o meu filho teve uma excelência na qualidade. Pais que eu tive questionando onde que ele estava sendo atendido. Giovanni, meu filho já fazia pelo menos 6 meses que não ia a clínica nenhuma, porque ele não queria mais sair de casa. Nós trouxemos para cá e hoje ele me expulsa da sala porque ele quer ficar sozinho com o terapeuta. Então, este é o grande diferencial daquilo que nós queremos oferecer para o nosso beneficiário. Perfeito, Giovanni. E a gente imagina a felicidade do pai, porque no fundo, não é só mais uma terapia, não é uma operadora de saúde que construiu um espaço físico para simplesmente fazer mais um tratamento. É um tema muito sensível da sociedade atualmente e que esse conforto, esse carinho que a família vai receber lá dentro vai fazer total diferença. O tratamento, muitas vezes, ele precisa dessa estrutura também emocional de uma família inteira. E a gente estava vendo, além da superestrutura que você falou de mais de 3 mil metros quadrados, mas assim, também para a família também foi pensado como um espaço de coworking, para que eles possam... Como é que foi pensado isso? Muitas vezes essas terapias têm um tempo ali mais prolongado e dá esse suporte a mais para a família. Quando a gente sai do paciente especificamente, como é que foi o planejamento para que toda a família tivesse esse bem-estar? Bom, este serviço, como o senhor bem colocou, ele exige a participação do pai. Então, vamos imaginar que eu tenha um turno de 4 horas. Este pai, obrigatoriamente, ele precisa estar dentro desse serviço, acompanhando o tratamento do seu filho. Então, nós pensamos em espaços que trouxessem, então, algum tipo de benefício e de qualidade para esse pai. Nos dias de hoje, muitos conseguem fazer o seu tipo de atividade em home office. Então, nós montamos áreas para que os pais possam trabalhar com o seu laptop, com o próprio celular, em espaços como cowork, onde ele consegue ter uma mesinha, uma cadeira, e ali ele poder desenvolver o seu trabalho enquanto ele está ali com o seu filho em atendimento. Além disso, nós estamos com várias parcerias com universidades. Então, o que nós entendemos que se faz necessário? O acolhimento para o pai, sem sombra de dúvidas, que é a qualidade da assistência do seu filho. É ele perceber a realização do filho na evolução do tratamento. Mas a gente também pensa nessas 4 horas em que ele fica lá. Então, junto a algumas universidades, nós estamos propondo que essas faculdades venham para dentro da clínica. Em alguns momentos a gente já conseguiu que isso acontecesse e este ano ele vai ser muito mais fortalecido. Onde eu tenha terapia em grupo para os pais, onde eu tenha, de repente, uma terapia individual para aquele pai que tenha mais necessidade, ou até para a própria família. O cuidado com aquela criança que ainda não foi para a sala de tratamento, mas está ali ainda na recepção. Então, eu ter um estagiário ali cuidando desta criança. Quem sabe a gente também propor para alguns cursos, por exemplo, questão de massagem, de massoterapia, fisioterapia, alguém que vai ensinar esses pais, por exemplo, principalmente as mulheres com automaquiagem, enfim. O nosso desejo é fazer uma transformação deste ambiente onde, quando a gente fala jeito de cuidar Unimed, isso não é só um slogan, ele é real. Então eu preciso transformar a vida dessas pessoas, garantindo para que todos os que estejam dentro daquele espaço entendam o que é esse jeito de cuidar. Então, é o nosso médico, o nosso colaborador, são as famílias, são os nossos pacientes. Nós precisamos que todos se sintam acolhidos dentro daquele ambiente para que, de fato, a gente faça o acolhimento e este jeito de cuidar, ele aconteça de forma prática. E hoje, Giovanni, assim, aos poucos, o Te Acolher foi crescendo, o número de atendimentos foi aumentando muito, sobretudo agora no final de 2025, pelo atendimento dentro do recurso próprio lá no Te Acolher. E como que tem sido ainda, porque por mais que alguns outros tratamentos não tiveram a oportunidade ainda de conhecer essa estrutura do Te Acolher, como é que tem sido a experiência de quem já trata lá dentro? Qual o feedback inicial que vocês têm tido dentro desse primeiro ano, vamos dizer assim, daqui a pouco a gente vai estar fazendo o ano daquela estrutura, e como que isso tem vindo, essa resposta para vocês? A principal forma que eu tenho de expressar isso são os pais não querendo sair. É um sinal verdadeiro do quanto a gente tem um acolhimento importante.
Importante a gente dizer que o recurso próprio, o Te Acolher especificamente, ele não vem de forma nenhuma para concorrer com as clínicas da rede credenciada. Muito pelo contrário, nós dependemos muito das clínicas, da rede credenciada como um todo, para atender. Afinal de contas, esse é o nosso portfólio de atendimentos. Mas a Unimed entende que ela precisa ter este recurso de forma própria para que ela entenda cada vez melhor a necessidade do nosso cliente. E na medida em que eu entendo a necessidade do meu cliente, eu vou transformando as minhas estruturas, a forma com que eu vou atendendo de acordo com essa necessidade. Então, hoje a gente tem feitos que são impressionantes, feitos que antes nós não víamos, ou pelo menos não tínhamos esta percepção. Nós percebemos famílias que nós conseguimos fazer um ajuste a este atendimento no sentido de que ele consegue fazer alteração do tipo de terapia. Ou seja, ele teve uma evolução tão grande numa determinada terapia, por exemplo, em fono, e ele consegue agora não mais precisar do fono, pelo menos naquele volume, e passar para uma outra terapia. Por quê? Porque ele teve evolução e a gente consegue mostrar essa evolução na prática. A gente já tem pacientes que receberam alta. Em outras situações, nunca esses pacientes tinham recebido alta. Então, por mais que num primeiro momento, é importante ser dito isto, que a família entenda que, não, mas o meu filho precisa, e a gente entende essa colocação dos pais, porque são eles que estão lá e sofrem isso junto com os seus filhos, mas na medida em que a gente consegue trabalhar com eles, e é um conjunto, são várias ações, tanto com o beneficiário, que é o paciente, quanto com a família, a gente consegue ir mostrando esta evolução, eles vão percebendo esta evolução, e este início que eles chegam um pouco ainda receosos do tipo de tratamento que eles vão receber, eles começam então a perceber que, opa, tem diferença, de fato eles estão me mostrando algo que é verdadeiro. Por que é algo verdadeiro? Porque eles estão sentindo esta evolução. Quem está em torno diz, poxa, como melhorou, como está falando melhor, como tem uma percepção melhor. Claro, doutor, são níveis diferentes, né? A gente tem ali o espectro 1, 2 e 3, mas assim, é perceptível a diferença independente dos níveis. Então, hoje o Te Acolher, ele traz essa experiência valorosa para o nosso cliente, ele consegue ter esta percepção e, por vezes, quando ele também não concorda, ele senta com a equipe, e a equipe, de forma multiprofissional, senta com ele para discutir qual é a percepção dele, por que de repente ele não está aceitando aquele diagnóstico ou aquela evolução, para que isto, de fato, ele aconteça de forma harmoniosa. Mas preciso sempre afirmar, de forma muito técnica, né? Apresentando os resultados, mostrando qual é a evolução, e isto vai dando segurança para a família. E a melhor coisa que nós identificamos nesta prestação de serviço é exatamente isso. É quando a família percebe que ela não é um número, que ela não é só mais um lá dentro. Ela, de fato, ela está sendo avaliada como única, né? Os tratamentos, eles não são feitos tratamentos com várias crianças ao mesmo tempo. Eu tenho um profissional para cada paciente. Então, naquele tempo daquele tratamento, é somente aquele profissional e aquele paciente. Isso tem uma diferença formidável no tratamento e na evolução dessas crianças. Sem dúvida, Giovanni, que bom que a doença, o transtorno, ele foi se tornando cada vez mais conhecido, ainda há muito o que avançar em diagnóstico, em tratamento, mas que bom que a Unimed Teresina também evolui dando esse passo à frente e poder oferecer esse serviço a essas crianças, a esses adolescentes, porque até 17 anos lá, não é isso? Isso. De 0 a 17 anos. De 0 a 17 anos. Só terapias especiais, né? Nós não fazemos outro tipo de terapia, então basicamente o espectro autista é o que nós atendemos dentro deste espaço do Te Acolher. Perfeito. Giovanni, bem-vindo sempre ao nosso Vida Mais, à nossa Unimed Teresina. Tenham aqui dentro desse espaço agradecimento especial ao PC, ao próprio Newton, ao doutor André, ao doutor Rodrigo, e que fazem a Unimed Teresina, e juntamente com você e seu time, que tem avançado tanto nesse serviço. Esse espaço é nosso. Seja sempre bem-vindo e obrigado, meu amigo, pela participação. Obrigado, doutor. E reforçar, o sistema Unimed Teresina, ele de fato ele olha para o seu beneficiário. Ele de fato ele enxerga essa necessidade e ele oferece esse serviço. A Unimed Teresina, ela tem
como uma cooperativa médica, e lá, há mais de 50 anos, quando ela foi criada, aquele grupo de médicos que se reuniu, ele pensou em uma estrutura, ele pensou em como que ele tinha que atender o beneficiário, porque ele via a necessidade dele, como médico, melhorar esta qualidade assistencial. E a gente olha para o sistema Unimed, mais de 50 anos depois, seguindo este mesmo caminho, né? Então, louvando aquilo que lá atrás, né, grupo de médicos como o senhor apostaram nessa cooperativa médica para que a gente pudesse dar o melhor que um médico tem para oferecer, o melhor que a assistência médica tem para oferecer. Então, Unimed Teresina está de parabéns por essa oferta. Obrigado, Giovanni, pela sua participação e pela Unimed. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.